Olá, senhores! Vamos continuar com uma aula do sexto ano, separação de misturas. Temos que lembrar de todas as outras aulas que nós já tivemos. O que é átomo, o que é molécula, sabemos o que vai ser um reagente, um produto, um soluto, um solvente, quando a mistura, quando a solução ela é solúvel ou insolúvel. Tudo isso você tem que lembrar agora. Lembrou? Agora imagina numa aula onde a gente misturava substâncias puras. Lembra? Eu pegava uma substância pura, por exemplo, a água, quando eu só tenho moléculas de água no lugar. Eu pego outra substância pura que era sal, onde eu só tinha lá moléculas de NaCl, que é o cloreto de sódio. Duas substâncias puras, coloco elas juntas, elas se misturam. Agora eu tenho uma mistura que pode ser de dois tipos. Ou ela era homogênea ou ela era heterogênea. Tá me acompanhando? Homogênea quando eu tenho uma única coisa, eu só vejo uma coisa. É quando a mistura é uma coisa só. O soluto se dissolveu no solvente. O soluto sumiu no solvente. É uma mistura homogênea. Quando o soluto não se mistura, ele não se dissolveu no solvente, eu tenho uma mistura heterogênea. Eu vejo os dois participantes, ou três ou quatro participantes daquela mistura lá na minha solução. Beleza? Exemplo, eu pego um copo de água com um pouquinho de açúcar. O açúcar vai se dissolver, ou seja, eu olho para o copo agora, sei que é uma água com açúcar, mas eu não vejo o açúcar, mistura homogênea. E se eu misturo agora água e açúcar, pô, de novo, mas espera, mas muito açúcar, eu coloco umas 3 colheres cheias de açúcar, eu misturo o copo com água, eu olho, é homogênea, deixa um pouquinho, espera parar de se movimentar ali a substância. Na hora que para, o que você vai ver? O açúcar no fundo do copo. Ou seja, estou vendo açúcar embaixo, porque ele não se dissolveu na água, porque ultrapassou, ele sobrepôs, ele foi além daquele coeficiente de solubilidade. Se você está acompanhando as últimas aulas, você sabe do que eu estou falando. É o limite da solubilidade do soluto no solvente. E eu vou ver o açúcar embaixo e a água em cima. Mistura heterogênea. Bom, se você me acompanhou até agora, agora a gente vai falar da separação dessa mistura. Eu misturei água e açúcar. Beleza, legal, é fácil, né? Pega lá e blum, misturou. Agora separa. Eu misturo, por exemplo, areia e açúcar. Beleza, separa agora. Eu misturo, por exemplo, sei lá, um pouquinho de metal com um pouquinho de areia. Separa agora. Eu misturo vários sólidos, por exemplo, pedra e areia. Separa. É esse o ponto agora. E quando você mistura uma água e um óleo, ou mistura dois líquidos, por exemplo, sei lá, como água e suco de laranja, é o que você quiser, separa. Separar é muito mais difícil do que misturar, certo? Vambora? Fica aí. Senhores, olha lá. Uma mistura de substâncias, esse é um exemplo dela, acabei de falar. Eu tenho água com açúcar, que vai virar uma reação química de água com açúcar. O reagente, o produto. Como eu estou olhando aquela figura, eu vejo a água, mas não vejo o açúcar está dissolvido, ali eu tenho apenas uma única fase, é uma mistura homogênea, não é isso? Mistura, lembrou? E o outro exemplo, quando eu tenho uma mistura heterogênea, é quando eu vejo mais de uma fase na mistura, não é isso? Água mais areia vai me dar o quê? Água com areia. Olha lá o potinho. Senhores, reagente, produto. Como que eu sei isso? Olha o sentido da seta. Tá indo para lá. Ingrediente, resultado. Ok? Senhores, tá vendo aquilo ali? Eu estou vendo a água em cima e eu estou vendo a areia embaixo. Mistura heterogênea. Viu? Fácil. Não tem segredo. É só querer. Sabemos agora o que é mistura, certo? Agora vamos aprender a separá-las. Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. São várias, beleza? Não entendeu? Volta o vídeo, assiste de novo. Show? Pausa, tira print, faz o que você quiser. Show de bola, bora! Como se preparamos então essa separação de misturas? Como é que a gente vai proceder para separar uma mistura, né? Eu estou confuso, eu estou pensando, como é que eu faço? Nunca fiz antes. Já fez sim. Vou te dar um exemplo. Olha lá. Senhores, olha o que você tem de
de variação. Olha quantos métodos de separação de substâncias você tem. Esse é só um mapa mental, tá? Eu tenho lá decantação, filtração, centrifugação, destilação simples, destilação fracionada, peneiração, magnética, dissolução fracionada, flotação, catação e levigação. Isso nem são todas, tem outras, mas chega, né? Vamos falar dessas todas aí. Beleza? Eu não vou me estender muito, mas vou falar de todas. Bora para a primeira. Senhores, catação. É isso mesmo, catar, é pegar. Ah, eu nunca fiz isso. Fez. Imagina o seu quarto cheio de brinquedos e você está lá com um monte de coisa. Pelúcias, o Lego, bonequinhos articulados. Você tem lá brinquedinhos de cozinha. Aí você tem lá massinha. Meu, um monte de coisa. Agora o que você tem que fazer? Separar aquela mistura. Você vai catar os sólidos de acordo com as suas características e separá-los. Eu vou pegar os Legos e colocar na caixa do Lego. A pelúcia colocar lá no baú das pelúcias. Eu vou pegar a massinha e colocar no pote de massinha. Separei. Eu separei os sólidos. É um método de separação de mistura. Tá vendo como não tem segredo, não tem mágica? Calma. Você não precisa decorar todos, mas saber é legal, né? Próximo. Só isso. Peneiração. Isso aqui, um cara numa obra, um pedreiro, ou um engenheiro civil, ou o que quer que seja fazendo concreto, ou levantando um muro, ou chapiscando um muro, sabe disso. Eu compro uma areia, a areia que eu quero é fina, mas ela veio grossa, com pedrinhas nela. Elas não são agradáveis, eu não quero elas lá. O que eu faço? Separa aquela mistura. A peneiração separa esses dois sólidos. Eu vou separar a areia fina, que é um sólido menor, da areia mais grossa, que é um sólido maior. Beleza? Olha lá que bonitinho. Separa a areia fina das pedras maiores, da areia mais grossa. É, sim, um método científico de separação de mistura. Você acredita em mim? Olha aí que bonitinho. Show, já foram duas. Senhores, levigação. Não é muito comum para nós, né? Porque a gente não fica garimpando ouro no nosso quintal, né? Mas quem faz o garimpo do ouro pratica a levigação. Que é quando você vai usar, por exemplo, a água que vai arrastar a areia, que é mais fina, que é mais leve, a areia vai embora e fica o ouro, certo? Quer ver um jeito de levigação que a gente usa em casa? Mas não é propriamente dito, mas dá pra gente fazer uma simbologia aí, uma analogia. Por exemplo, eu tenho o meu quintal que está sujo, tem uma lama bem grudada no meu cimentado, tem uma areia por cima e algumas folhas. Aí eu quero limpar aquilo lá, quero separar aquela mistura. Eu pego a minha mangueira, não deveria fazer isso, e jogo água ali. Eu jogo água e a água vai levar quem? Vai levar as folhas e vai levar a areia, separando a mistura, onde fica agora só aquela lama incrustada no meu cimentado. Eu fiz uma levigação. Beleza? Separei então aqui, ó, dois sólidos de novo. A água separou dois sólidos de novo. Beleza? Senhores, separação magnética é quando eu vou tirar o metal que está misturado com outra substância. Geralmente eu tenho lá o metal misturado numa areia. Eu tenho, por exemplo, um lixo, que é aquilo que a gente descarta, onde através disso aqui, esse tipo de ímã que tem lá no ferro velho, por exemplo, que você vai conseguir separar tudo que é de metal que vai ser atraído magneticamente para ele, certo? O que não for metal, não gruda ali, certo? É uma separação. Quer ver um outro método que aconteceu? Uma experiência pessoal? Um dia eu tenho um gramado, um dia eu estava lá distraído e acabei derrubando vários pregos no meu gramado. Vários pregos. Eu não posso derramar vários pregos no meu quintal porque eu ando descalço no meu gramado, certo? E eu pensei, como que eu vou separar essa mistura agora? Eu tenho agora gramado e eu tenho agora um monte de pregos. Como que eu vou achar esses pregos? Centenas de pregos. Vou ficar lá a minha vida inteira lá procurando preguinho um por um? Não. A ideia foi pegar um ímã que eu tinha em casa, amarrei uma cordinha e puxei como se fosse um cachorrinho. Eu puxando ao longo do meu quintal, onde eu conseguia separar magneticamente os pregos que eram de metal, que ficavam grudados, da grama. E eu consegui, provavelmente, pegar todos. Beleza? Separação magnética. Útil para a vida, senhores. Beleza? Decantação. A decantação é descansar, é sedimentar, é deixa a mistura quieta.
Por exemplo, eu tenho lá esse aqui. Esse aqui faz parte do tratamento de esgoto, onde eu tenho aqui um lodo líquido que tem um monte de impureza, e o cara aqui, ó, tá uma mistura homogênea, esquece aqui, né? Uma mistura homogênea, e ali agora eu tenho uma mistura heterogênea. Aqui decantou. O que é sólido vem para baixo e o que é líquido fica para cima. É um método de separação de líquido e sólido. Eu só deixo a matéria descansar. A gravidade faz todo o trabalho puxando o material mais pesado para baixo e o mais leve fica em cima. Isso é decantação. Você fez lá o seu Toddy, pegou lá o leite achocolatado, colocou lá, misturou, colocou em cima da mesa, estava marronzinho, você foi dar uma volta, voltou em 15 minutos, o que você viu? O Toddy ou o Nescau lá embaixo do copo e o leite em cima, branquinho. Decantou. Beleza? Olha lá que belezinha. Decantação a gente faz o tempo todo. Certo? Show. Tranquilo. Ah, professor, mas isso aqui demora muito. Tem como eu acelerar a decantação? Tem. Chama-se centrifugação. Isso aqui é usado muito em laboratório, porque eu não posso ficar esperando a minha amostra de sangue decantar durante horas, porque eu preciso dar uma resposta de um exame rapidamente. Não é isso? Sabemos bem disso, né? Exames de sangue estão sendo feitos a todo momento aqui, hoje em dia no mundo, né? Para fazer as testagens do Covid-19, né? Você sabe como é que é, infelizmente. Então, senhores, ó, eu coloco lá a amostra de sangue lá em cada um daqueles locais, ligo a máquina e ela vai girar. Conforme ela vai girar, essa força centrífuga aqui, ela multiplica a ação da força da gravidade em milhares de vezes. Então, acelera a decantação. Quando eu estou falando de sangue, a parte dos elementos figurados, que é a parte sólida do sangue, fica para cá, ou seja, para baixo, e a parte de cima fica o quê? A parte líquida, que é o plasma, onde estariam os anticorpos, que seriam de interesse no exame de sangue. Certo? Beleza? Centrifugação aumenta a velocidade da decantação. Show! Filtração. Até coloquei aí aqui, o que vem direto na minha cabeça. Eu vou fazer café todo dia, então eu vou pegar o meu filtro de café e eu vou lá colocar o pó de café nele, pego a água quente, jogo naquele pó de café e ele vai ser filtrado para dentro da garrafa térmica. Senhores, o pó que é mais fininho, ele vai passar pelo filtro. O pó que é mais grosso, não. Isso é filtração. Isso é filtração. Tem filtração também, por exemplo, no tratamento de água. Tem outros, né? Só no tratamento de água tem filtração, decantação, flotação, que a gente vai falar daqui a pouco. Tem um monte, tá? São métodos de separação de substâncias, não é? Dentro da mistura. A sujeira é uma mistura na água. Tem que tirar, certo? Então o que aconteceu? Eu retiro a parte sólida, né, através do quê? De uma parte líquida. A água separou o grão que era mais fino do grão mais grosso. Certo? E depois você tem um café de alta qualidade. Filtração. Beleza? Flotação. Aí já começa a complicar um pouco. Eu tentei deixar bem claro, tá? Imagina que você tem lá areia e serragem, certo? Areia e serragem. Eu quero separar essa areia e serragem. Como que eu faço? Jogo água. A água vai ficar entre os dois. Olha lá, ó. Eu separo os dois. Isso é flotação. Um terceiro elemento, geralmente a água ou outra coisa, vai separar a minha mistura, tá? Eu separei dois sólidos adicionando um líquido, beleza? Ó, de novo, ó, adiciono água, aqui eu tenho areia e serragem, olha a água no meio, separei, bonitinho. A flotação também tem no tratamento de água que eu acabei de falar. Eu adiciono sulfato de alumínio na água, ela vai fazer o quê? Separar a sujeira da água. Então é a flotação. Beleza? Olha lá que bonitinho. Coloco algo, ou sulfato de alumínio, ou no caso aqui foi a água, né? Que vai separar uma mistura homogênea. Que eu só vejo uma coisa, tá vendo? Né? Beleza. Dissociação fracionada. Essa aqui também é um pouquinho complicadinha. Sal e óleo. Imagina que eu tenho uma mistura homogênea de sal e óleo. Eu jogo água. O que acontece? O sal, ele é solúvel na água, ele vai sumir na água. O óleo, não. Aí o que eu tenho lá depois, na minha solução? O óleo fica em cima e a água misturada com sal embaixo. Eu separei o óleo, tá vendo? Dissociação. Eu dissociei uma coisa. Sal e areia.
sal e areia. Eu quero separar essa mistura homogênea. Jogo água. O sal vai ser solúvel na água, enquanto que a areia não. A areia fica embaixo e a água e o sal ficam em cima. Eu não vou falar de densidade ainda, tá? Então eu não vou explicar por que o óleo fica em cima e por que a areia fica embaixo, tá bom? Mas separou, não separou? E você viu que não tem a ver com solubilidade, e isso você tem que saber. O que é solúvel e o que não é solúvel. Se é solúvel, some. Se é insolúvel, fica e eu vejo. Ó, aqui ó, eu não tô vendo, certo? Ó, solúvel, certo? Beleza. Destilação, que também tem a destilação fracionada. O que que é isso? Separa pra mim água e açúcar, tá? Tá lá, coloca um copo de água e açúcar, top. Agora separa pra mim. Ah, vou passar no filtro. E se a partícula de açúcar for tão fina que passa pelo filtro? E aí, o que você faz? Não sei. Pois é, destilação é o que você vai fazer, porque você vai aquecer a mistura. Na hora que você aquece a mistura, o ponto de ebulição da substância geralmente é diferente. Um vai evaporar antes do outro. Aqui, por exemplo, imagina que eu tenho dois líquidos misturados, tá? Uma mistura de dois líquidos. Eu aqueço o sistema. Aquele que entrar em ebulição primeiro, aquele que ferver ou aquele que virar vapor primeiro, ou substância gasosa, ele vai ficar aqui. Ou seja, o que vai evaporar primeiro vem para cá. E o que não vai evaporar fica aqui. Separei. Beleza? Se fosse água e sal, a água viria toda para cá e o sal ficaria aqui. Beleza? Show. E o que a gente aprendeu? Olha lá que bonitinho. Como separar misturas diferentes. Eu sei misturar agora dois sólidos. Misturar não, desculpa. Separar. Peneiração. Eu tenho acatação. Eu tenho, por exemplo, também, deixa eu ver, dois sólidos. Deixa eu ver. Esses dois exemplos já deu para a levigação, né? Pronto, já dei 3 exemplos. Separar sólido e líquido. Filtração, um exemplo. Eu separo o sólido do líquido. Decantação, centrifugação. Não é isso? E separar dois líquidos que eu vi agora, a destilação é o ideal, certo? Beleza? Espero que tenham entendido. Não entendeu? Volta o vídeo e assiste de novo. Eu imagino que talvez um ou outro não tenha entendido, mas nada impede da gente fazer um vídeo novo depois. Senhores, tudo de bom? Estou aqui para que daí vier, beleza? Professor Chacal diz tchau.